Curso Delphi Avançado, Módulo Plus, Component Developer, Basic. Seja bem-vindo, meu nome é Albert A. de Barreto Mouta, sou eu quem vai ministrar este curso de desenvolvimento de componentes, e ele está disponível no site www.albertage.com. Vamos aqui à definição de componentes. Componentes são objetos que descendem de T-component, possuindo então a capacidade de serem mostrados na paleta de componentes e também de operarem em design time. São objetos visuais ou não, aos quais são associados propriedades, métodos e eventos. São objetos que podem ser manipulados em tempo de projeto. VCL. VCL é a Visual Component Library. Trata-se da biblioteca de componentes que o Delphi utiliza. Todos os componentes são parte integrante dessa biblioteca. Quando o componente novo é criado, este é derivado a partir de um componente existente e passa a fazer parte da VCL. Então nós estamos vendo aqui a hierarquia dessa biblioteca de componentes do Delphi. Observe que a classe superior é a classe TObject. O que nos interessa aqui é este nó da árvore, que é o TComponent. Através deste nó, nós temos o TControl. Daí então nós temos o TGraphicControl e o TWinControl. Vamos então às explicações. Componentes não visuais devem herdar diretamente de TComponent. Então, se você vai criar um componente não visual, você deve herdar diretamente desta classe. Componentes visuais devem herdar das classes derivadas de TControl. Os componentes visuais, então, vão herdar aqui ou de TGraphicControl, ou de TWinControl, ou de uma dessas classes aqui descendentes. Quando um componente é visual e precisa receber o foco, o mesmo deve herdar de TWinControl. Então aqui estão os componentes que recebem foco. E quando o componente é visual e não precisa receber o foco, o mesmo deve herdar de TGraphicControl. Então, aqui os componentes que são visuais, mas não recebem o foco. Então, de quem herdar? Vamos observar aqui esta pequena figura, este gráfico. Ele faz aqui algumas perguntas e vai te apontando de quem você deve herdar na hora de criar o seu componente. Por exemplo, o componente que você está criando é uma extensão de um componente já existente? Se a resposta for não, se ele não herda de nenhum componente, se é um componente totalmente novo, você faz uma nova pergunta. Este componente será visível para o usuário? Se não, você deve escolher o método é. Então, se você está criando um componente que não deriva de nenhum componente existente e que ele não é visível para o usuário, você deve então derivar de TComponent. O método é esse aqui, ó. Ok, então se você está criando um componente que não deriva de nenhum outro, né? Não é uma extensão de um componente existente, ok? Mas ele será visualizado pelo usuário final, você faz uma nova pergunta. Esse componente precisa receber o foco? Se não precisar, você usa o método D. Deriva de TGraphicControl. Se ele precisar receber foco, você utiliza o método C. Vai derivar o seu componente de TCustomControl ou TCustomControl. Ok, vimos aqui então essa parte da árvore. Vamos aqui para a parte de cima. Seu componente, ele é a extensão do componente existente? Então vamos dizer que sim. E nesse exemplo, digamos que nós estamos criando um memo. Nós estamos customizando um componente memo, tá? Você quer que o novo memo ele permaneça com todas as propriedades de um memo? Você quer que todas as propriedades de um memo elas sejam herdadas no novo memo que você está criando? Se a resposta for sim, você utiliza o método A.
deriva de tmemo. Então você cria um memo novo derivando da classe tmemo, né, que é a classe do componente memo. Se você não quer utilizar todas as propriedades existentes do memo, você utiliza o método B. Você deve derivar então de tCustomMemo. Tá, vamos então a algumas explicações sobre esses métodos que nós acabamos de ver aqui. Métodos de A até E. Método A. Quando você precisa adicionar funcionalidades extras num componente existente, utilize esse método. Ele fará um componente novo e já herdará todas as funcionalidades do componente desejado. Método B. Em alguns casos é necessário retirar funcionalidades. É uma prática padrão, quando se escreve um componente, primeiro criar uma classe custom, com todas as propriedades, eventos e métodos. Por exemplo, tCustom e aqui o nome do componente. Daí, na mesma unit, você cria a classe do componente e herda apenas as propriedades que necessita. Método C. Todo componente que precisa receber foco precisa também de um window handle, um manipulador de janela. Você deve usar a tWinControl. tCustomControl é um tWinControl com sua própria propriedade canvas. Método D, tGraphicControl, não tem window handle e não recebe foco. E método E é o método utilizado para todo tipo de componente não visual. Quais são os pré-requisitos então para o desenvolvimento de componentes? Aí você precisa ter uma boa noção de orientação a objetos. A escrita do componente trata-se de uma tarefa não visual. Você também deve estudar a arquitetura da VCL, conhecer suas classes para uma devida interação com outros componentes. O componente é um objeto, portanto, você precisa programar utilizando as regras de programação orientada a objeto.